Aí, obrigado. Então, quando a gente fala de células específicas para a produção de ácido clorídrico, de tripsina, de pepsina, tudo isso é feito quando você tem uma boa ingestão de frutas cítricas e alimentos ricos em ferro. Então, tudo isso tem que entrar na sua alimentação para que você tenha, além do muco, claro, né, que é produzido junto com o ácido clorídrico para proteger a parede estomacal, tá bom? Bom, continuando o nosso caminho aqui, nós temos o esfíncter piloro. O esfíncter piloro é a casinha de das bactérias mais sem vergonhas e oportunistas que a gente tem no nosso do sistema gastrointestinal. Alguém sabe o nome? H. pylori. A Miriam deve ser formada em nutrição. H. pylori. Então, o Helicobacter pylori, né, é uma bactériazinha em forma de hélice, que vive naturalmente no nosso esfíncter piloro. Então, mas professor, qual que é a função de ter uma bactéria no nosso duodeno? Cara, tem muita função boa mesmo. Só que, se você tem descuidados com a sua alimentação, se o seu sistema imune é muito baixo, essa bactéria acaba se aproveitando do seu sistema imunológico muito baixo ou da alteração do seu pH, ela pode atacar a mucosa tanto do estômago, que é ácida, então ela consegue sobreviver se há alguma alteração aí do estômago, mas também no duodeno, que é a próxima parte. O esfíncter piloro, ele basicamente separa o estômago do duodeno. E o duodeno é a primeira parte do intestino delgado, tá? Só que o duodeno, ele é muito mais fino que o estômago. E nós temos uma condição completamente ácida aqui. E essa a parte, agora aqui, a gente está falando de uma quebra mecânica, né? E digestão química no estômago. Então, tanto as contrações fazem uma quebra mecânica, quanto a digestão química em relação a ácidos e enzimas está sendo realizada. Então, agora a gente não vai chamar mais o alimento de bolos, a gente está chamando ele de quimo, tá? Quimo alimentar. Então, o quimo ele vai começar a passar para o duodeno. Só que está muito ácido. O que a gente precisa fazer agora para não machucar a parede do duodeno, que é extremamente sensível a ácido? O que nós temos que fazer? Nós temos que baixar o pH ou aumentar o pH? Aumentar. Aumentar o pH. Porque quanto mais alto o pH, mais básico ele é. Beleza. Coisas muito básicas também podem ser corrosivas, porque elas daí viram substâncias cáusticas e não ácidas, que é o oposto, né, do espectro de pH. Então, nós temos que nós temos que elevar o pH do nosso quimo. E como será que isso é feito? Alguma ideia? O que eu tenho que jogar no ácido para ele ficar básico? Vamos lembrar do ensino médio. Nós temos mais de um jeito de fazer isso. O sistema gastrointestinal ele resolveu isso de uma forma só. Como é que é a estabilização da acidez do estômago para o duodeno? Difícil essa, né? Beleza. Bom, alguém já ouviu falar de sal biliar? Lembra da bilis? Eu só vomitei bilis. Eu espero que você não tenha vomitado bilis,
porque a bilis seria um retorno do seu intestino para o seu estômago e isso não é muito legal. Tá? A bile, né, os sais biliares, eles entram para fazer justamente a elevação do pH na parte ácida daquele quimo. Além disso, existem sucos pancreáticos, tá, que vão fazer com que esse pH também se eleve. Né? Tem bastante, por exemplo, bicarbonato que é jogado no suco pancreático, que acaba estabilizando para cima esse pH. Além disso, os sais biliares, pessoal, eles iniciam a quebra das moléculas de gordura. Então, se você estava no churrascão, comeu aquela picanha maravilhosa, né? E a picanha tem muita gordura, né? Seja picanha, seja o cupim, ele tem muita gordura. Então, a tripsina e a pepsina, elas fizeram o trabalho de começar a digestão das proteínas da carne aqui, por exemplo. Só que não fizeram digestão de gordura. A digestão de gordura, ela inicia a partir do duodeno, justamente com a vesícula biliar que produz os sais biliares. Então, você joga sal na gordura, ele começa a quebrar, ele começa a ficar em pedaços menores de gordura. E quem produz os sais biliares não é a bile em si. Ela, na verdade, armazena os sais biliares, tá? Matura os sais biliares, por assim dizer. Quem faz tudo isso é o fígado, né? O fígado é a coisa mais maravilhosa que existe nesse mundo. Se você ama uma pessoa, não desenhe um coração para ela, porque o coração é só uma bomba burra que toma choque e pula. O fígado é a fábrica química do nosso corpo. Tudo que você ingere, tudo que você faz de ruim na sua própria vida, o fígado conserta. Então, ele regula todos os seus hormônios que são à base de gordura, por exemplo, LDL, HDL, VLDL. Ele transforma todas as drogas que você utiliza no dia a dia de uma forma boa para que você consiga utilizar. Gente, ele se regenera. Tem coisa melhor do que se regenerar? Nenhum outro órgão faz isso. É um bagulho de outro mundo. Então, o fígado, além de tudo isso, ele produz, né, a bile que é estocada na vesícula biliar e é jogada para dentro do duodeno quando requisitado. Bom, o pâncreas, eu não sei se vocês lembram que tipo de glândula que o pâncreas é. Alguém lembra? A gente viu lá em tegumentário, eu acho. Não? O pâncreas, pessoal, ele é uma glândula mista. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele faz as suas secreções, né, tudo que for secreção, ele joga tanto para dentro quanto para fora. Ele é uma glândula endócrina e uma glândula exócrina ao mesmo tempo. O que que ele, quais são os nomes dos hormônios que o pâncreas faz que torna ele uma glândula endócrina? O que que ele faz que joga para dentro da corrente sanguínea? Hormônio? Hormônio insulina e o outro é o glucagon. Fantástico. Então, Glucagon. Glucagon, perfeito, Lari. Então, o insulina e o glucagon, eles regulam a entrada e saída da glicose das células. A gente talvez estude isso, não sei se vai ser agora. Então, a insulina e o glucagon estão regulando essa parte. Por isso que a gente fala que o pâncreas é uma glândula endócrina. Agora, o que que faz do pâncreas uma glândula exócrina? Que tipo de secreção ele tem que torna ele uma glândula exócrina? Ou seja, ele joga para fora do corpo.
as enzimas do suco pancreático, né? As enzimas digestivas do suco pancreático, isso mesmo. Então, essas enzimas, elas vão começar, por exemplo, a fazer mais digestão de amido, mais digestão de gordura, mais digestão de proteínas, tá? Então, por quê? A forma que nosso corpo absorve são moléculas quase monoméricas. O que é monomérico? É uma molécula que ela é um monômero, ou seja, é só uma unidade daquilo. Por exemplo, o amido ele é feito de várias partes de glicose. Eu posso ter, por exemplo, a frutose. A frutose é uma molécula de glicose mais uma de... Não, a sacarose é uma molécula de glicose mais uma de frutose. Então, isso aqui forma uma sacarose, ou seja, ela é um dímero, né? Ela tem duas moléculas, e quando eu ingiro sacarose, estou ingerindo sacarose, o meu pâncreas, né, vai começar a digestão lá na boca, que é mecânica, mas a digestão final, a quebra final, ela é no duodeno com as enzimas do pâncreas, enzimas pancreáticas. Então ela quebra finalmente em glicose e frutose. Leite, duas moléculas de galactose. Então, duas moléculas de galactose são quebradas em uma e outra de galactose, tá bom? Uma lactose são duas galactoses. Deu para entender essa parte? Ficou meio confuso? Isso acontece no duodeno ainda? No Essa duodeno. liberação? Isso. Essas enzimas pancreáticas são liberadas no duodeno para que seja terminada a digestão do carboidrato e das gorduras. Beleza? Sim, tá. Então, praticamente no duodeno, todos os nossos alimentos, né, que a gente ingeriu na boca, que passaram por todo o caminho, eles estão praticamente feitos em pequenas partes, ou seja, monômeros, né? Às vezes um aminoácido, só que ele tem um tempinho ainda para passar pelo duodeno. Então esses sucos ficam em ação até chegar na primeira parte aqui do jejuno, né? Jejuno íleo, né? O jejuno, a primeira parte do intestino delgado, onde inicia-se a absorção. Aqui, ó, passo 5, inicia-se a absorção no jejuno. Essa absorção, pessoal, ela vai ocorrer por todos os 8 metros de íleo, de intestino delgado. Então, o que acontece, né, nesse intestino? O que tem nesse intestino? Ele tem pequenas estruturas, né, que vão também aumentar a superfície de absorção. Então, coisas enrugadas, veja só. Esse jejum, esse íleo, ele está completamente enrugado, né? Ou seja, isso é para aumentar a superfície de absorção, ele demorar para passar ali e você poder absorver o máximo possível nesse intestino delgado. A gente vai ver algumas figuras mais para frente, eu vou explicar melhor essa parte de absorção, né? Então, ele passa por todo o intestino delgado, chega ao seco. O seco é a divisão entre o intestino delgado e o intestino grosso, e o intestino grosso ele tem basicamente a função de absorver água e absorver vitaminas importantes e produção também de vitaminas, porque as bactérias que vivem no nosso intestino grosso, elas produzem muitas vitaminas importantes, tá? E elas estão estocadas aonde? Onde vocês acham que estão estocadas as boas bactérias do nosso intestino?
Dica, é uma coisa que todo mundo fala, isso não serve para nada, tire logo. O baço. Não. O apêndice. O apêndice, né? O apêndice, né? Que causa apendicite. Gente, apendicite é uma coisa que é uma situação muito específica. O apêndice, ele já foi estabelecido como reserva mais importante de bactérias boas para o nosso corpo. Então, aí vivem as bactérias boas. Quando você tira o apêndice, né, que é chamado de apêndice fecal, você tem uma queda muito grande na qualidade da sua digestão final, na sua produção, principalmente de vitaminas no intestino grosso. Tá? Então, o intestino grosso ele vai se dividir em ascendente, transverso, descendente, reto, tá? Então, aqui, tudo isso aqui é o intestino grosso. E, finalmente, nós temos o reto e o ânus, que é a parte final, que cabe a ele a defecação. Então, a defecação, basicamente, o final do tubo, né? O que sobrou, que não pôde ser aproveitado, por exemplo, fibras dos alimentos. Por que fala-se para você comer muita fibra? Porque além de aumentar o bolo fecal o bolo fecal aumentado, ele estimula o seu intestino a trabalhar. Então, quanto maior ele for, mais o seu intestino vai empurrar para frente com mais rapidez. E essas fibras, elas também têm propriedades importantes para as bactérias que vão produzir as vitaminas no nosso intestino grosso. Tá? Só que a gente não digere as fibras, ela está justamente associada a uma melhor digestão, uma mais rápida digestão. Então, por isso que a mamãe sempre falou, a vovó sempre falou, para você comer carne, tem que comer salada. Né? Se você pode, não importa a ordem que você comer, mas você tem que comer. Tá bom? Dúvidas? Sem dúvidas. Então, não, tá. Então, toda essa coisa que a gente faz para o nosso corpo é justamente uma quebra das macromoléculas, né, para a utilização das células. As nossas células, elas usam os monômeros. Então, qual que é o monômero de uma proteína? É o aminoácido. Qual que é o monômero do lipídio? É um ácido graxo. Qual que é o monômero do carboidrato? Os monossacarídeos, os disacarídeos, os polissacarídeos, né? A gente geralmente vai aproveitar muito melhor o monossacarídeo, por exemplo, a glicose, que é a fonte de energia do nosso corpo todo, né? Principalmente do cérebro. E os ácidos nucleicos, que estão sempre presentes, principalmente em qualquer coisa que teve vida, que você comeu, ou seja, carnes e vegetais frescos, né? Eles vão ter muito mais quantidade de ácido nucleico. Ácido nucleico, ele vai repor o quê, pessoal? Que parte importante esses ácidos nucleicos compõem? Ácidos nucleicos? Ácidos nucleicos? Não? O ácido nucleico, gente, ele é o nosso DNA. Lembra? Desoxirribonucleic ou seja, é o ADN, né? O ácido de ácido desoxirribose de núcleo. Então, os ácidos nucleicos fazem a reposição do nosso DNA. Professor, a gente tem que reparar o nosso DNA? Sim, o nosso DNA, se você perde parte deles o tempo todo, nada, por isso que a gente envelhece, inclusive, tá? É uma das teorias mais bem aceitas, é de que justamente porque a gente faz cópias do nosso DNA, né?
e tem que reparar certos tecidos o tempo todo, que a perda desses ácidos nucleicos e a não reparação deles leva ao envelhecimento precoce. Né? Então, se você não se alimenta direito, se você toma muito sol, o que o pessoal sempre fala? Ah, tem a pele muito envelhecida porque toma muito sol. O sol, justamente por causa do tipo de radiação, né, que você está tomando, de raios UVA e UVB, ele quebra muito mais fácil o nosso DNA. E essa quebra de DNA pode levar ao envelhecimento da pele muito precocemente. Né? Então, o primeiro passo que todo mundo adora, né, é a parte da ingestão. Então, você vai mastigar, 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 e cada animal tem, né, a sua preferida. O Bear Grylls, por exemplo, adora comer larva de inseto e deve ser muito agradável pela cara dele. Né? Um ruminante rumina, rumina, rumina. A vaca, por exemplo, tem cerca de 5 a 7 estômagos, se não estou muito enganado. E todos esses estômagos, cada um tem uma função específica para que ela triture o alimento cada vez mais, tá bom? Roedores podem roer desde folhas até raízes ou feculentos também, né? Então, tá aí toda a estrutura e agora a gente consegue ver com mais detalhes. Olha só, a parte de músculo orbicular da boca e o superior e inferior, ele é muito importante na hora de agarrar, prensar o alimento e segurar ele durante a mastigação para que ele não saia voando, né? Então, dentes, né? Nós temos muitos. Alguém lembra quantos são os dentes que nós temos que ter, ou que a maioria das pessoas tem? Não? Alguém? Então são 32 aproximadamente, né? Sempre 32 dentes aproximadamente, cada um com a sua função, que a gente vai tentar ver ali mais para frente. A língua aqui não está presente, né? Você vê aqui apenas a primeira parte dela, né? O músculo genioglosso é justamente o que faz a parte de baixo da língua, né? Aquela a voltinha a gente vai ver mais para frente. O osso ióide, olha só, pessoal, é um osso que não é articulado com nenhum outro. Então, esse osso aqui, ele faz parte da deglutição também, né? Faz parte da voz. Deixa eu só ver aqui. Aqui é a parte mais muscular, beleza. Então, temos os dentes, o arco superior, certo? E o arco inferior. Cada tipo de dente tem a sua função. Os dentes da frente, os incisivos, para cortar. Os caninos para rasgar e prensar, né? Os molares, principalmente para triturar, para amassar o alimento e triturar. Por isso que você tem igual em cima e embaixo. E essa é mais ou menos aqui uma anatomia de provavelmente molar, né? Porque ele tem a cabeça mais chata. Então, você tem a coroa que produz o esmalte, né? Que tem o esmalte protetor em volta, que é justamente onde as cáries adoram ficar, né? Se você começou a perder esmalte do dente, é porque a cárie está comendo ali. Você tem o dente feito de dentina, então é um tipo de proteína, né? Entre outras coisas, é feito de dentina. Abaixo da gengiva, nós começamos a ver a raiz. Então, ela pode raiz ser até dupla ou tripla. E ela está ligada ao osso por esses ligamentos periodontais, ou ligamento periodonto, e pelo nervo, que é esses canais, né, que tem por dentro do osso, por dentro do dente, que vão ligar a toda a inervação por dentro do osso. Além disso, nós temos também os vasos sanguíneos que alimentam esses dentes, tá bom?
Então, os dentíneos aí do cachorrinho. Então, toda a musculatura ao redor da boca, ela faz com que você consiga triturar e preparar, né, esse fluxo em massa, diminuindo cada vez mais o tamanho do seu alimento. Então, a língua, eu já falei a importância da língua, né? Que serve para umidificar, homogeneizar. Às vezes as pessoas gostam de furar, né? Para pôr alguma coisa ali. Então, basicamente para amassar e jogar o alimento de um lado para o outro. Ela é muito, muito, muito complexa, né? Ela faz, a epiglote ali faz parte dela. Ela é feita de papilas fungiformes, basicamente, né? Depois, numa futura aula de sistema nervoso, a gente vai ver como é que funciona o gosto. Eu vou, talvez, dar uma passadinha aqui depois. Então, essas papilas, as finais aqui, as circunvaladas e as folhadas, elas ficam no fundo da língua e é onde a gente tem mais presença, geralmente, né, de alimento e é onde, na maior parte dos casos, que dá um mau hálito por falta de higiene. Né? A gente tem a tal da saburra, que dá aquele mau hálito sempre que a gente parece que a pessoa vem falar de pertinho, né? A pessoa sabe que tem mau hálito, vem falar na sua frente assim, parece que mascou o chiclete sabor Rio Tietê, mas quer falar bem de pertinho com você. Né? Vamos ver quem tá falando. Vai brincando. Se você não conhece gente assim, você deu muita sorte. Só coisa aqui. Então, a língua tem a parte faríngea e a parte oral, ou seja, parte fica na faringe e parte fica na oral. As tônsilas palatinas, né, também chamadas de amígdalas, é o que inflama, mas fazem parte do nosso sistema imunológico, elas são muito importantes para avisar a gente quando tem alguma coisa errada e ela é uma das primeiras defesas do nosso corpo contra a infecção. Tá? Então vejam aqui embaixo que nós temos as glândulas sublinguais, né? Nós temos as submandibulares e as parótidas que ficam bem perto da orelha aqui. Então por esses canais aqui, ó, o ducto parotídeo, né? Tem o ducto submandibular e o ducto sublingual que jogam a sua secreção, né, a amilase para dentro da boca para fazer a primeira parte da digestão química. Então, essa aqui é o esquema das papilas fungiformes da língua. Então, entre elas, que é onde caem, né, moléculas do alimento, nós temos esses botões de gosto. E nós temos para cada... A minha amígdala inflama direto. O que causa isso, professor? Infecção. E eu também tenho isso, né? Eu já tive mais, mas hoje é bem melhor, porque eu melhorei a minha alimentação. A amígdala inflamada quer dizer que você tem um sistema imunitário muito reativo. Pessoas com, por exemplo, febre reumatoide, podem ter amígdalas inflamadas o tempo todo, ou a amígdala inflamada pode levar a uma febre reumatoide, mas não necessariamente, tá? O seu sistema imunológico, Kathleen, ele pode estar te dando algum alerta, né, de alimente-se direito, durma melhor, faça exercícios. Então, esse tipo de coisa a gente tem que prestar atenção. Inclusive, escovar dente causa, né, escovar mal os dentes pode causar infecção das amígdalas com muita frequência. Tomar friagem demais, né? Cara, muita coisa pode causar inflamação na amígdala. Tanto que elas ficam, de vez em quando, elas ficam até aumentadas, porque elas fazem parte, na verdade, do sistema linfático. O sistema linfático, ele acompanha o sistema imunológico e circulatório, né? Então, ele leva toda a sujeira do corpo para os locais de desova, né? Que é basicamente intestino e a parte urinária.
Mas tem muita causa, tá, Kathleen? A gente não tem que investigar melhor a sua vida e tem que ser a fofoqueira do plantão para saber o que pode estar causando. Tem muita causa mesmo. Tem que ser investigado, tá? Então, aqui dentro das partes né, do espaço entre as papilas, a gente vai sentir, né, vai cair as moléculas e nesses botões de sabor, né, a gente vai ter o gosto em cada um para um tipo. Então, vocês já viram isso aqui antes, que nós sentimos no fundo da língua o amargo, nas laterais nós sentimos o ácido, né, no meio o umami, na frente o salgado, né, nas laterais, e bem na pontinha a gente sente o doce. Isso é uma mentira deslavada. Quem acreditava nisso antes, levanta a mão. Ninguém vai levantar a mão porque, não, professor, eu nunca fui pessoa do ponto de ônibus, eu nunca achei que era assim. Ou nunca pensei nisso. Tá, isso aí é uma lenda bem comum. Na verdade, os nossos botões de sabor eles estão distribuídos igualmente, né, pela nossa língua. O que acontece é que o tamanho das nossas papilas às vezes influencia no que fica mais presente. Por exemplo, o amargo fica mais tempo no fundo da língua porque ele é um sabor mais pungente, mais persistente, as moléculas são mais pesadas e geralmente a gente escova menos no fundo da língua. Então, às vezes nem passa mesmo pela nossa cabeça. Então, aí a gente chega ao esôfago, olha só a propulsão, né, do músculo liso. Aqui a gente tem a figura do diafragma separando o estômago do esôfago, né, justamente aqui na válvula cárdia, né, que é justamente a boca do estômago, tá bom? Então, separando aqui, veja, o fígado foi levantado para que vocês consigam enxergar. Aqui nós temos a vesícula biliar, nós temos o fundo do estômago, que é a parte de cima, a parte cárdica, o corpo, né, e a curvatura maior e curvatura menor do estômago, o antro pilórico, ou seja, a parte que fica o piloro, né? Então, tudo isso aqui é o canal pilórico, ele é um esfíncter, né, ou seja, um músculo bem um pouco mais comprido que os outros que controla esse fluxo entre o estômago e o duodeno. Então aqui vocês estão vendo, né, que além do movimento, ele joga o ácido dentro do bolos e faz a primeira parte da digestão das carnes. Beleza, Andressa, tranquilo. Estamos gravando aí, não tem problema, tá? Aliás, 3 minutos para a próxima parte, eu já vou encerrar aqui e vou começar outro.